Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Excel aqui no meu canal de vídeos. Vou gravar mais uma aula de VBA, dessa vez para atender a um pedido de um amigo que acompanha aí o canal já há bastante tempo, o Alexandre Cabanas. Alexandre, um abraço, a gente se conheceu pessoalmente lá no curso do Guru do Excel. Foi um curso muito bacana, você se recorda? Gráfico é uma coisa que o Laender manja muito. Ainda estou para colocar em prática o que eu aprendi no curso, mas está difícil. Muito bem. Alexandre, tua dúvida era a seguinte: como transferir os dados de uma planilha para outra pasta de trabalho? Eu gravei já dois vídeos na sequência explicando como fazer a transferência desses dados utilizando o código VBA, mas para dentro da mesma pasta de trabalho. E a tua dúvida foi específica, foi como copiar para outra pasta de trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de indicar para vocês que acompanham o meu canal o blog do amigo Tomás Vasquez. O Tomás, ele tem um blog já há muitos anos, programa muito bem em VBA, e graças a esse conhecimento, hoje o Tomás está lá no exterior, tá trabalhando no exterior. Tomás, um abraço. Não é de hoje que eu acompanho o seu blog também, já vi muito código lá. E um dos códigos que existe lá no blog dele, que se eu não me engano foi postado em 2011, era justamente como copiar dados em outras pastas de trabalho. Então, Tomás, você estava sempre à frente, meu amigo. Você tem um blog fantástico, você produz um material de excelente qualidade. Teu canal de vídeos também tem material bem bacana. E aconselho aí todos vocês que me acompanham também conhecer lá o canal do Tomás Vasquez e ver, inclusive, o código que ele propôs para essa solução do problema de hoje. Vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha chamada Salvar Workbook. Essa planilha você vai poder fazer o download lá no meu blog, no sigonerd.com. Aqui, né, você vai ver lá na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar o meu blog. Vamos lá, o que eu quero fazer? Eu tenho aqui um conjunto de dados fictícios e esse dados... Opa, vamos lá, sim, vamos reabrir. E esse conjunto de dados fictícios eu quero transferir para outra pasta de trabalho. Eu não quero transferir para outra planilha. Eu quero criar uns dados exatamente iguais. Você pode incrementar esse código para que a cada X tempos esse código salve uma cópia nova. Eu fiz até um trabalho para um colega que me perguntou se podia, como ele podia gerar uma cópia a cada minuto ou a cada 5 minutos da sua planilha, só que não gravando o autossalvamento do Excel, mas sim gerar uma cópia nova dos dados a cada 5 minutos. Esse código pode ser adaptado com isso também com a função onTime. Se você tem interesse em automatizar alguns processos do Excel, procure pela função onTime. Logo, logo eu vou gravar uma aula sobre isso também. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Observem, a minha pasta de trabalho chama-se Salvar Workbook, certo? Eu quero, quando clicar sobre o botão Executar Salvamento, opa! Muito bem, deu um erro aqui porque eu estou com uma pasta, eu não tenho a minha pastinha Temp. Eu fiz um teste com a minha área de trabalho. Deixa eu criar aqui a minha pastinha. Você pode criar a pasta que quiser. Como eu formatei a minha máquina, eu acabei passando fogo aqui na pasta temporária e isso me prejudica um pouco. Agora sim. Se eu executar essa macro aqui, olha o que vai acontecer. Deixa eu fechar a pasta de trabalho 2. Executar salvamento e está pronto. Só isso. Mas cadê a planilha que foi salva? Se eu minimizar aqui a área de trabalho e entrar lá no meu gerenciador de arquivos, na pasta C, Temp, nós vamos encontrar aqui um arquivo salvo com o ano e o mês atual. O que nós vamos fazer é justamente isso. Criar um novo arquivo de backup quando eu pressionar o botão. Vou abrir uma planilha, vou pegar aqui essa minha planilha, vou apenas copiar esses dados. Opa, apertei Ctrl O. Ctrl asterisco para selecionar todos os dados, Ctrl C para copiar, Ctrl O para gerar uma nova planilha, Ctrl V para colar. Olha quantas teclas de atalho legal a gente usou só para fazer isso, sem que eu precisasse usar o mouse. Vou fechar então essa pasta de trabalho. E como eu quero fazer, como vou fazer para criar essa rotina? Primeiro passo, eu estou devendo, né? Eu vou criar também um menu personalizado aí para as minhas planilhas, como fez o meu amigo Garcia, o Rui, como também fez o Guru, que já gravei uma aula, inclusive ao vivo com ele sobre esse tema, mas ainda não tive tempo de criar a minha. Então eu vou para o método tradicional, desenvolvedor, vou inserir um botão aqui na minha planilha, e esse botão, nas suas propriedades, vou chamá-lo de BT executa e vou colocar aqui na caption executa.
O código para fazer isso é incrivelmente simples. Você vai ver que não precisa de muito segredo. Nós vamos abrir uma nova pasta de trabalho dentro da nossa própria seção do Excel. Eu não vou criar uma seção nova para isso, eu vou criar dentro dessa própria seção. Observe, modo Design, 2 cliques sobre o botão Executa e vamos então criar o nosso código. Para variar, vou colocar o Option Explicit. Na última aula eu fiz uma explicação sobre o porquê eu uso isso, espero que você tenha assistido. Como fazer? Basicamente eu quero copiar todos os dados dessa planilha, ou dados parciais, você escolhe. Se eu tivesse várias planilhas, eu poderia criar uma estrutura de loop para fazer isso. Você também vai conseguir adaptar à vontade, porque eu já falei bastante de estruturas de repetição. O que nós vamos fazer então é começar a definir as nossas variáveis. Din, eu acho que dá para trabalhar bem com o zoom nessa posição, então vamos lá. Din WP Sheet as Worksheet. Essa variável ela vai trabalhar com a minha planilha atual, não é a nova. Depois, din RNG, ou seja, a range dessa minha planilha vai ser igual a range. Assim que eu definir aqui, essa variável vai ser a região com dados da planilha atual. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para o lateral. Perfeito. Na sequência, nós vamos definir então a nossa variável. A nossa variável padrão vai ser... Opa, preciso de mais uma variável aqui. Din WP as Worksheet. WP vai ser a minha... Opa, Worksheet não, Alessandro. Workbook. Lembre-se que há alguns objetos no Excel. O Workbook é a pasta de trabalho. Worksheet é uma planilha da pasta de trabalho. Então, a minha variável WP vai ser uma Workbook. E eu vou definir isso aqui como sendo a minha pasta de trabalho atual. Eu vou criar também aqui uma rotina. Vamos lá, eu vou fazendo conforme a minha colinha. Set WP igual Active Workbook. Por que isso? Quando você vai manipular dados entre planilhas, o ideal é que você crie variáveis para manipular esses objetos sem ter que ficar escrevendo uma linha interminável para associar a eles. Então eu vou definir essa minha variável WP como sendo a minha workbook, ou a minha pasta de trabalho atual. Na sequência, eu vou definir que a minha worksheet WP sheet vai ser igual à minha active, a minha WP.sheets dados. Observe então que eu crio uma variável do tipo objeto para minha workbook e uma variável de worksheet atrelada à minha workbook. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a minha planilha, wpsheet.select. Isso porque eu precisaria estar com essa minha planilha aberta e eu vou selecionar essa planilha para poder fazer a cópia. Pois bem, wpsheet.usedRange.copy. Sem frescura. Eu estou literalmente falando para o Excel. Excel, copie todas as células utilizadas. Com isso, eu vou copiar tudo o que está na minha planilha dados. Se você quisesse definir uma região específica, então você marcaria a região, selecionaria a região que você quer copiar para a sua outra pasta de trabalho. Pois bem, fiz a cópia. E agora o que eu preciso fazer? Nós vamos definir aqui uma variável do tipo, vamos criar aqui, que é a nova workbook, din ws as new workbook. Nova pasta de trabalho. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para o Excel que Excel, essa variável ws é do tipo nova workbook ou novo workbook. E aí eu vou inicializá-la. Set ws igual workbooks.add. Olha que interessante. Literalmente eu estou falando que essa minha variável do tipo workbook é igual a uma workbook que eu vou adicionar à minha seção atual do Excel. Então, adiciona uma nova workbook. Legal. E agora? Agora nós vamos fazer o seguinte. Assim que eu adicionei, nós vamos selecionar essa planilha
Como ela vem com um nome padrão, eu vou usar, eu não sei o nome que ela vai vir. Então eu vou definir aqui que o index, ou seja, a minha primeira planilha na minha ordem vai ser selecionada. É como se nós clicássemos na primeira planilha que está ativa na nossa pasta de trabalho. Pronto. Assim que eu faço isso, ActiveCell.PastSpecial past, igual, xlvalues. Esse comando vai fazer justamente o quê? Ele vai pegar aquela região que eu copiei e vai colar nessa minha pasta de trabalho que está ativa. Quando eu selecionei ela aqui na linha de cima, eu estou colando a informação já diretamente na planilha que está visível. E que planilha é essa? A que eu adicionei justamente na linha anterior. Vamos ver se deu certo? Agora, aliás, ainda tem mais. ws sheetzoom.name igual wp sheet.name. O que eu estou fazendo com esse comando? Vamos entender primeiro o que está acontecendo. WS é a minha nova workbook, certo? Na sequência, a minha planilha 1, segundo o índice, se nós olharmos aqui essa nossa região do projeto, esse número 1 é um índice. Se eu tivesse 5 planilhas, essa seria 1, a segunda seria 2, a terceira 3 e assim por diante. Então eu posso chamar as sheets pelo nome, quando eu digito entre aspas o nome dela. Então, por exemplo, eu poderia chamar pelo nome que eu atribuí. Eu posso chamar uma sheet pelo nome que o Excel atribuiu a ela. E o nome que o VBA atribuiu é esse que está aqui na frente, olha só, planilha 1. Ou ainda, eu posso definir o índice, buscando na ordem. Então eu estou dizendo aqui para o Excel, a planilha 1 dessa minha nova workbook vai se chamar o mesmo que a minha planilha que estava lá com os dados originais. Eu estou criando uma cópia. Se você quisesse mudar o nome, você simplesmente poderia colocar aqui, entre aspas, um novo nome para a sua planilha que funcionaria também. Então eu vou atribuir o mesmo nome, porque eu quero uma cópia dos dados. Eu não quero dados novos. E agora? Vamos continuar. Quando eu faço esse processo, eu já copiei os dados. O que eu preciso fazer? Eu preciso fechar essa workbook. Só que essa workbook ela ainda está para salvar. Quase fugiu o termo. Essa workbook está para salvar. Se ela está para salvar, se eu clicasse no X do aplicativo para fechá-lo, o Excel perguntaria, Alessandro, você quer salvar essa planilha? Eu teria então no meu código uma janela, uma caixa de diálogo pedindo para salvar. Eu não vou fazer isso. Eu vou usar o próprio código para salvar a planilha. Eu não quero que essa mensagem apareça para o meu usuário. Por isso, nós vamos usar um comando novo chamado application.displayAlerts igual a false. Quando você faz isso, você está desligando todos os alertas do aplicativo, ou seja, todos os alertas do Excel. Se você fechar uma planilha, se você salvar uma planilha, ele não vai mostrar a caixa de diálogo. Ele vai exatamente executar o comando que você vai colocar, que eu vou colocar agora, sem a intervenção do usuário. E que comando é esse? Nós vamos salvar, veja só, ws, que é a minha nova workbook, .save. Vou salvar aonde? Save as, porque eu vou dar com outro nome, wp.path. Opa, esse é um comando que nós não aprendemos ainda em nenhum momento dos nossos cursos de VBA, das aulas que eu gravei de VBA. Quando você pega uma workbook e usa o atributo .path, vai ser retornado o caminho completo desse arquivo no seu computador. Se eu pegar aqui embaixo na janela de verificação imediata e digitar interrogação active sheet.path, você vai ver que essa janela, active sheet não, active workbook, porque isso funciona para a pasta de trabalho, está vazia porque ela não está salva. Vamos salvar essa pasta de trabalho aqui. Vou aplicar aqui um salvar como. Vou salvar no meu PC, na minha área de trabalho. E vou chamar de copiar dados entre workbooks. Perfeito. Macros habilitadas, não esqueçam disso, e salvar. Assim que eu fiz isso, se eu vier aqui para a nossa janela de verificação imediata e der um Enter, você vai ver que ele vai mostrar o caminho completo, sem a barra invertida lá no final. O que nós vamos fazer então aqui nesse caso é salvar essa planilha ativa, sem perguntar para o usuário,
no path da minha planilha anterior, ou seja, eles vão ficar na mesma pasta, só que eu vou concatenar isso aqui com uma barra e vou colocar o nome do arquivo. Que nome do arquivo que eu quero colocar? Vamos colocar aqui arquivo salvo. Eu poderia colocar o nome que descreve meu arquivo, qualquer coisa. Tracinho, abro aspas. Concatenado com o ano da data atual, função year, entre parênteses date. Concatenado com tracinho, porque eu não posso usar a barra no nome do arquivo. E concatenado com o month, sei lá como pronuncia, o Garcia até tirou um barato na aula que fizemos. Month, do date, né? Da data. Literalmente ele vai colocar arquivo salvo, tracinho, ano, tracinho, mês. Fácil, não é? Então esse comando aqui vai salvar a planilha sem que o usuário perceba. E na sequência, o que eu preciso fazer? ws.close, eu quero fechar essa workbook. Save changes, olha o parâmetro aqui, 2 pontos igual, true. Acabei de salvar a planilha, estou pedindo para ele salvar e caso eventualmente tenha sido feita alguma alteração pelo Excel lá na minha planilha, um recálculo, por exemplo, eu não sei exatamente o que eu gravei lá, o que você vai gravar lá, então estou forçando uma gravação na hora do fechamento. E acabamos. Não esqueçam de ligar os alertas, senão você vai ficar sem os alertas da sua aplicação. E aí vamos lá, wp.activate, WP é a nossa workbook anterior, lembra? Activate e wp.sheets1.select, wp.range a1.select, wp sheet, né, que é a nossa variável, e msgbox, geração do arquivo concluída, vírgula, VB, ok, only. Pronto. Esse é o código. Se você contar aqui, são pouquíssimas linhas de código para fazer esse salvamento. Essa já era uma mensagem anterior, eu já tinha respondido a um e-mail desse, não do Alexandre, mas de outras pessoas perguntando como fazer cópias de arquivos para outro workbook. Então eu tentei resumir basicamente aquilo que seria o interessante para copiar. Você pode adequar esses códigos à vontade e salvar a sua pasta de trabalho. Vamos ver se dá certo? Como faço toda a aula, vamos debugar o código? Primeiro, vamos salvar essa planilha para não perder o meu código. Vocês viram na aula anterior que eu perdi. E F8 para começar a execução. Vou definir as minhas variáveis. A minha workbook, então ela vai iniciar. Vamos colocar aqui. F8, opa, fora do intervalo. Por quê? Porque essa minha planilha aqui não se chama dados. Eu vou vir até aqui e vou nomeá-la para dados. Agora sim. Eu esqueci de compilar, então se eu clicar aqui em depurar, compilar, daria certo se eu não estivesse no modo de execução. F8, eu não estava no modo de execução, não preciso compilar. Selecionei a minha planilha, a minha pasta, a minha planilha ativa. Então vamos lá, vamos comentar o código todo. Seleciona a planilha ativa. Vou copiar todos os dados para a memória. Olha o que ele fez. Active wsheet.usedRange.copy. UsedRange, lembre-se, é todas as células utilizadas. Aí eu vou criar setWS, eu vou começar aqui um novo objeto que vai ser uma nova pasta de trabalho. Olha que interessante. Acabei de gerar uma nova pasta de trabalho que veio para cima da minha aplicação. E vou selecionar essa minha planilha, que é a sheet número 1. Célula ativa, estão vendo que a célula 1 já está selecionada? Se não estivesse, você poderia direcionar essa célula para onde quiser, dando o comando correto de seleção desta planilha. F8, Paste Special. Acabei de copiar todos os valores. Eu não copiei as fórmulas, eu copiei apenas os valores. O nome, se você perceber aqui, a planilha chama-se planilha 1. Quando eu pressionar a tecla F8, você vai ver que agora ela se chama dados, porque eu acabei de renomeá-la. Se eu colocasse aqui, por exemplo, wpsheet.name igual a Alessandro e desse um Enter, você vai ver que aqui essa minha variável, wpsheet da pasta de trabalho anterior, mudou de nome. Vou voltar para dados. Olha como é fácil. Em seguida, vamos desativar os alertas.
Note que essa pasta de trabalho aqui se chama pasta 6, ela não foi salva ainda. F8, ela acaba de ser salva como arquivo salvo 2006-05. Se você quisesse que o mês saísse com 2 dígitos, você poderia ter convertido isso aqui com a função texto e colocado as 2 casas decimais. Não quero. F8, olha só, vou fechar essa minha workbook e salvar as mudanças. A workbook fechou, está pronto. Ligo os alertas, ativo essa minha pasta de trabalho novamente, seleciono a planilha 1, coloco o cursor na célula 1 e apresento a mensagem para o meu usuário. Simples assim. Se você quisesse então que o código fosse executado mais rápido, você poderia colocar o application.screenUpdating antes e lá no final para desligar e ligar a atualização de tela. Bem fácil. O que eu vou fazer agora é salvar essa planilha e vou executar outra vez. Olha só. Se entrarmos lá na minha pasta, vamos ver na pasta temporária. Não, eu gravei na mesma pasta, então está na minha área de trabalho. Olha aqui, a planilha arquivo salvo 2006-5. Salvo exatamente no dia 20 às 20h23. Se eu fizer diferente agora e executar esse código, olha o que vai acontecer. Ele vai executar, copiar os dados, mas ele vai sobrepor a planilha anterior, colocando novas informações aí sobre ela, agora horário de 20h24. Fácil, simples. Eu acredito que esse código seja o mais simples que eu já encontrei. O Tomás também tem lá no blog dele, como eu falei, um código bem simples, bem prático, que você vai poder utilizar aí para gerar esse novo código de workbook. Muitos de vocês me perguntam, Alessandro, que livro que eu posso ler? Como eu posso ter mais informações? Vejam só. Esse livro aqui, ele faz parte de todas as bibliotecas, as estantes dos colegas que gravam aula também. É o livro VBA em Macros, tá? Da editora Alta Books, do Bill Jelen. Esse é, sem dúvida nenhuma, a melhor referência que você pode encontrar no mercado em matéria de VBA. Há também os livros do Júlio Batiste, então todo um pessoal que trabalha com esse material. O blog do Tomás, as aulas do Rui e do Garcia lá do Planilheiros, o guru do Excel está trabalhando com VBA, o professor Cláudio Damasceno, também o Johnny Lopes. Todo esse pessoal tem aulas de VBA, tem muito material de estudo que você pode utilizar e aprender. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa foi uma aula relativamente curta, né? Vamos ver quanto tempo deu de aula. 22 minutos, não ficou tão curta assim. Então eu espero que você tenha aproveitado, tenha gostado. E lembre-se, clique aí em curtir se você gostou desse vídeo. Deixe o seu comentário com a sua crítica, com a sua sugestão. E, Alexandre, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Um abraço para todos, até nosso próximo encontro.